Graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez, presbítero Ricardo, aqui no canal da nossa igreja do Campo Missionário de Nova Esperança, igreja congregacional, para juntos louvarmos ao Senhor. Desde já eu quero agradecer a todos que têm assistido aos vídeos, aos irmãos da igreja, aqueles que também não fazem parte da nossa igreja, mas têm acompanhado, têm assistido, têm compartilhado. Que Deus possa continuar abençoando a você e a sua família de forma completa em todas as áreas da sua vida e continue livrando aí desse mal que tem nos acercado, que é esta pandemia. Vamos mais uma vez começar aqui o nosso devocional e eu quero convidar você desde já a orar. Convida a sua família, aqueles que estão à sua volta, para partilhar deste momento devocional com você. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos visto o teu amor, a tua bondade, o teu cuidado, a tua proteção, as tuas misericórdias sendo derramadas sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos. E nós somos gratos a ti, ó Pai, porque sem ti nós não somos nada. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor venha a nos ajudar a oferecer o melhor louvor a ti, a melhor adoração. E que, ó Deus, este momento de culto seja agradável a ti, que nós possamos de fato adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Abençoe a cada um que está assistindo a este vídeo, todas as suas famílias, ó Pai. Esta é a nossa oração e que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregá-la aos cuidados de Cristo.
e disso eu não me arrependo e nem jamais me arrependerei de forma nenhuma. Quero convidar a todos já, sem mais delongas, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Nós, nos últimos vídeos, temos falado um pouquinho sobre encontros e quais são os efeitos ou o que esses encontros eles causam na vida daqueles que têm esse encontro com Cristo de verdade. Então, Lucas capítulo 23, versículo 39 até o versículo de número 43. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E este é um encontro, representa aí um encontro de Jesus. E eu tenho falado, encontros e desencontros e reencontros, eles geram efeitos e coisas na nossa vida de naturezas diferentes, em proporções diferentes. Mas o encontro mais especial que pode acontecer em nossa vida é o encontro que nós temos com Jesus Cristo. Este encontro ele é um encontro transformador, é um encontro que muda a história, é um encontro que faz toda a diferença. Para alguns, para um lado, para outros, para outro lado, para outra perspectiva. Mas, de fato, é um encontro transformador. E aí eu quero falar hoje sobre o encontro de Cristo com estes dois malfeitores. O que esse encontro com Cristo proporcionou para eles? O que é que aconteceu após eles terem tido esse encontro num lugar não tão convencional, né? Estavam os três crucificados. Jesus estava entre os ladrões. Nós lemos, irmãos, em Lucas, que Jesus ele foi crucificado junto com dois malfeitores. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e um à esquerda. E o Senhor Jesus, irmãos, ele tinha predito em relação à sua execução, à sua morte, que toda a Escritura teria de se cumprir. Inclusive, a passagem que diz que ele seria contado com os malfeitores. E estava em Isaías capítulo 53, versículo 12, que diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então a palavra de Deus, as Escrituras, elas se cumprem em Cristo. Elas cumprem o seu propósito. Mateus capítulo 27, versículo 44 diz que os dois malfeitores zombavam de Jesus Cristo juntamente com as pessoas que passavam por eles, com os soldados, os sumos sacerdotes e os anciãos. Que diziam, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz que nós iremos crer. Isso em Marcos 15, 32. Também os que com ele foram crucificados os injuriavam. Os dois malfeitores ao lado de Cristo, um à direita e um à esquerda, injuriavam, blasfemavam contra ele. Qual é o panorama, irmãos, dessa crucificação, desse encontro? Primeiro, Jesus em meio aos malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Os malfeitores, irmãos, essa palavra ela traz um significado de aquele que comete crimes, um perverso, mal. Jesus foi comparado a eles, colocado entre eles, condenado junto com eles. Embora não tivesse culpa, não tivesse crime, não tivesse feito mal nenhum. Um justo e dois pecadores. Esse é o encontro, esse é o panorama. Um justo no meio de dois pecadores, de dois malfeitores.
E ainda espectadores blasfemando, injuriando contra o Messias, o Salvador, junto com os fariseus, os soldados, todos aqueles que ali estavam. Isso aqui é o panorama desse encontro. Que ambiente, né, Pastor Ricardo, para acontecer um encontro. Mas nesse panorama, nesse ambiente, neste cenário, nesta cena, digamos assim, houve salvação, foi executado o plano de Deus, a morte de Cristo. Para que eu e você tivéssemos vida, ele precisava morrer. E glória a Deus que ele morreu no nosso lugar, suportou o nosso castigo, levou sobre si as nossas dores. E aqui ele teve um encontro. E neste encontro nós temos um encontro e dois destinos diferentes. Um mesmo encontro, mas dois destinos diferentes. Um dos ladrões morreu cheio de ódio e condenação. Porque, irmãos, versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Foi o que nós lemos. Agora um deles apenas blasfemando. Ele blasfemou, irmãos, contra o mestre e ironizou o título que ele carregava. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele homem, sim, ele tinha crimes, ele tinha cometido pecados, ele merecia estar ali, mas ele está aqui injuriando um inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele alimentou-se do próprio ódio e raiva e morreu envenenado com as suas próprias transgressões. Quantos de nós, irmãos, dizemos: eu prefiro morrer com essa raiva, mas eu não perdoo? Eu prefiro alimentar este ódio, mas eu não libero perdão? Veja, meu irmão. Nós, afastados de Deus, estamos cheios de ódio, de raiva, de pecado, de transgressões. E um desses malfeitores, aqui não tem o nome deles, ele alimentou-se do seu próprio ódio, da sua raiva. Talvez ele, sabendo do destino que o aguardava: eu já vou morrer mesmo, estou condenado, então eu vou injuriar, eu vou blasfemar contra este aqui. Muitas vezes, irmãos, a nossa culpa e problemas nos impedem de enxergar o que está à nossa volta, e nós acabamos sendo levados com a maioria. Perceba que os fariseus, os soldados, a multidão zombavam de Cristo. E aquele malfeitor, ele não se apercebeu que ao seu lado estava a sua salvação. Não a sua salvação física, porque não é a mais importante. Não alguém que iria fazer ele descer daquela cruz. Mas alguém que estava ali assumindo o lugar, a morte de cruz no lugar dele, e que poderia dar a salvação da sua alma, a eternidade com ele na glória. Mas ele rejeitou isso e foi levado com a multidão, cego nos seus pecados, nas suas transgressões. E ele preferiu seguir a multidão e blasfemar, injuriar aquele que poderia trazer salvação e gozo para a sua alma. Muitas vezes nós estamos cegos, a nossa culpa, as nossas transgressões nos cegam de um jeito que a gente não enxerga o que está à nossa volta. E esta é a cegueira espiritual, irmãos. O pecado tira a nossa visão de Cristo. Nós não queremos Deus, não queremos Cristo porque estamos cegos pelo pecado. Só Ele, que é o nosso sol, a nossa luz, que pode brilhar para nos tirar desta condição. A solução, irmãos, para os seus e os meus pecados, e para o pecado, na verdade, do ladrão que estava aqui ao lado de Cristo, estava do seu lado. Mas a cegueira espiritual o impediu de ver a luz no fim do túnel que Jesus representava para a sua vida. E aí eu lembro do começo do Evangelho de João, que diz que Jesus é a luz do mundo. A luz estava do seu lado, mas ele estava cego pelas trevas e morreu cheio de ódio e de condenação. O outro malfeitor, irmãos, morreu salvo e justificado pelo sacrifício que estava sendo feito do seu lado. Um encontro, dois destinos. O primeiro malfeitor morreu cheio de ódio, condenado com seus próprios pecados e transgressões. Enquanto o outro reconheceu, pediu perdão, entregou a vida a Cristo e foi salvo e justificado pelo sacrifício que estava sendo feito ali do seu lado. A salvação sendo executada ali, pertinho dele. O Salvador, o Messias, ali do seu lado, entregando a sua vida pelos seus pecados, e ele reconheceu isto. Entregou-se a Cristo. E disse o outro ladrão: na verdade te digo, e disse, perdão, Jesus, na verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor, irmãos.
Quais foram as atitudes que este homem tomou que o levaram à salvação em Cristo? Primeiro, ele reconheceu que Jesus era sem pecado, absolutamente inocente, mas que estava pendurado na cruz como se fosse um amaldiçoado. Ele entendeu que aquele que estava ali entre ele e o outro não tinha pecado nenhum, estava ali de forma injusta. Versículo 40 e versículo 41 diz: respondeu, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Primeiramente, ele reconheceu que Jesus não tinha pecado, não tinha crimes para estar ali sendo condenado. Segundo, ele reconheceu que eles estavam errados, zombando de Cristo, principalmente seu colega de infortúnio, como diz no versículo 40. Ele repreendeu ele. Não injurie mais, não blasfeme mais. Nós estamos errados fazendo isso. Terceiro, ele próprio foi tomado pelo temor de Deus. Ele disse ao outro: nem ao menos temes a Deus, versículo 40. Na presença de Jesus, irmãos, ele reconheceu que era pecador. É isso que a luz faz. Ela traz à tona os pecados daqueles que são iluminados por ela. O versículo 41, ele diz: nós, na verdade, estamos condenados com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ao lado dele tinha alguém que estava sendo condenado pelos pecados de outros, daqueles que viriam a crer nele como Senhor e Salvador. Quinto, irmãos, ele se arrependeu, pois sabia que Jesus entraria no seu reino, e reconheceu e confessou que só através dele também ele teria entrada no céu. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso também, irmãos, mostra que através dessa oração ele confessou que Jesus é o Senhor. Ele disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Humildade, reconhecimento, acima de tudo, de saber que ele sim tinha pecado, que ele estava errado, que ele merecia aquela condenação, mas que Cristo, que estava ali do seu lado, sendo sacrificado, não merecia, era inocente, e que ele sim era o Cristo, e que ele voltaria para buscar a sua igreja, e que o seu reino seria estabelecido. Então ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E por último, ele demonstrou uma fé profunda e admirável quando ele pede que Cristo lembre quando entrar no reino. Ele creu de fato que Jesus era o Salvador e que a salvação estava ali do seu lado. Por isso ele alcançou misericórdia, ele alcançou graça, ele alcançou salvação. O que é que nós aprendemos, irmãos? Já caminhando para o fim, não vou me estender hoje. O que é que nós aprendemos através desta passagem, deste encontro único, mas com dois destinos diferentes? Primeiro, todos diante de Deus são pecadores e condenados, porém ele derrama a sua misericórdia a quem ele desejar. Todos, absolutamente todos. E se nós lermos, irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos entender nos seus capítulos iniciais que todos pecaram, todos se extraviaram, todos erraram, não há nenhum indesculpável. Romanos 3, versículo 22 e 23 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que todos pecaram, todos estão distantes de Deus, todos são pecadores, mas ele tem misericórdia de quem ele quiser. Segundo, nós aprendemos que os dois malfeitores estavam à mesma distância de Cristo fisicamente, mas um espaço infinito separava um do outro. Eles estavam uma à direita, uma à esquerda, fisicamente estavam próximos a Cristo, à mesma distância, mas havia um abismo que os separava espiritualmente, porque um morreu alimentado pelo ódio, na condenação, no pecado, blasfemando contra Cristo, enquanto o outro reconheceu os seus pecados e aceitou e recebeu a misericórdia de Cristo e a salvação dele. Isso é graça, irmãos. Um estava no limiar do inferno e entrou no paraíso, e o outro estava muito próximo do paraíso e foi para o inferno. Entenderam? Um estava
com os pés já caminhando para o inferno e entrou no céu, e o outro estava bem próximo do céu, da entrada do paraíso através de Cristo, e foi para o inferno condenado porque preferiu morrer com as suas transgressões, com seus pecados. Muitos vivenciam, irmãos, a conversão de outras pessoas, mas permanecem intocadas em seus corações e não querem achegar-se a Jesus. É terrível quando uma pessoa passa a vida inteira protelando essa decisão e frequentemente no final da sua vida não consegue mais chegar ao Senhor. Você vê pessoas à sua volta entregando a vida a Cristo, se deixando agora guiar por Cristo, e você sempre vai protelando: depois, quando eu mudar, quando eu melhorar, hoje não, eu dou conta da minha vida, eu controlo a minha vida. A gente chega um momento que é tarde demais, que não dá mais tempo. O encontro com Cristo, irmãos, ele pode mudar vidas, e ele muda, assim como ele mudou a minha, ele pode mudar a sua. Nós temos aqui, irmãos, um único encontro, mas com dois destinos diferentes. Nós temos aqui dois ladrões, dois malfeitores que estavam à volta de Cristo. Um entregou a vida a Cristo, um reconheceu que Ele era o Senhor e Salvador, e naquele mesmo dia, quando morreu, recebeu a salvação e foi para junto do Pai. O outro preferiu continuar com seus pecados e as suas transgressões. E você, meu irmão? Já teve um encontro transformador com Cristo? Você já se entregou àquele que morreu por você na cruz? Eu quero convidar você mais uma vez para cantar junto comigo esse hino. E se Deus tocar no teu coração, se você entendeu esta simples palavra, que você precisa se entregar a Cristo, se você quiser fazê-lo, aí na sua casa mesmo, fale com o Senhor, ore ao Senhor, peça que Ele seja o Senhor e Salvador da tua vida. De tanta coisa que andei fazendo, na quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me foram três: em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz: em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus, que Deus possa abençoar você e a sua família, que esta simples palavra rápida possa ter falado ao teu coração. E mais uma vez eu peço, compartilhe este vídeo com todos aqueles que você desejar, curta, se inscreva no nosso canal, divulgue, para que a gente possa cada vez mais alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te dê aí uma semana abençoada, que Ele continue cuidando de nós com a sua graça e misericórdia.